Tá no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Nós estamos chegando aqui no Spotify, na Rádio Gaúcha e também em imagens no YouTube de GZH. Inclusive, para quem está nesse momento em imagens, está vendo que hoje eu não estou sozinha. Depois de 56 dias, ela está novamente aqui no nosso espaço, aqui no nosso estúdio. Tudo bem, Carol Freitas? Bem-vinda, mais loira. Ela voltou diferente, minha gente. Muito obrigada, Valéria Possamay. 56 dias não, 25 apenas, né? Quase! Mas é aquele negócio, né? Tá na lei que o pessoal, o funcionário, ele tem direito a 30 dias de férias por ano, né? Então, estive aí de férias, mas voltei antes das competições. Eu falei, talvez eu volte, a CBF ainda não tenha divulgado o calendário. Mas isso aconteceu, então agora só falta começar os campeonatos mesmo, né? Só volta a bola rolando. Ah. Aliás, na verdade, falta uma data ainda, né? Ah, mas aí tu Por quer parte muito, da né? CBF, né? Tu Uma quer a data, tabela um detalhada. estádio, Tu quer a um tabela horário. detalhada. Tá querendo muito. Uma semana antes, bem. Ou Nós não. estamos falando de Supercopa Feminina. Teremos o duelo novamente entre Grêmio e Corinthians. O Grêmio que é o único representante aqui do Rio Grande do Sul por conta dos critérios de regulamento. Então estamos ainda aguardando a definição, mas o que a gente sabe é que o mando será das gurias gremistas a abertura desta temporada de 2025. Antes da gente apresentar a nossa convidada, que é muito especial hoje, que inclusive é de fora do Rio Grande do Sul, deixa eu aproveitar e agradecer a nossa parceria aqui do Resenha das Gurias, que tem KTO, na KTO cada jogo é único, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade, Trilegal, com respeito e igualdade, a vida é trilegal, porque apoiar o futebol feminino é trilegal. E ainda a Universidade Fevale 2025, projetamos caminhos juntos. E hoje, Carol, a nossa convidada, eu falei que ela era muito especial porque ela é de fora do Rio Grande do Sul. Importada do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, que está no Rio de Janeiro, na verdade. Que está no Rio de Janeiro. E é sempre muito bom, além, claro, do papo que a gente tem aqui com as jogadoras da dupla Grenal, do Juventude, do Brasil, do nosso interior gaúcho, mas para a gente falar de outros assuntos também no que diz respeito ao futebol. E antes de mais nada, da gente iniciar esse bate-papo, vamos apresentar então a nossa convidada, a Kika Brandino, que é jogadora do Botafogo para essa temporada. A gente falou do Rio de Janeiro, meio-campista, que está participando hoje do Resenha das Gurias. Então, Kika, antes de mais nada, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de poder falar com vocês, falar com o pessoal. É sempre um prazer. Quando a Kika jogava aqui na dupla Grenal, não tinha o Resenha das Gurias ainda. Então ela tá estreando aqui no nosso podcast agora. Espero que seja a primeira de outras, né, participações. Porque se ela gostar, a gente vai fazer aquilo que a gente sempre faz, né? Que é aproveitar da boa vontade. A gente promete um churrasco também, tá, Kika? Mas nunca cumprimos. A gente não cumpriu essa meta ainda, mas um dia vai acontecer. Mas, Kika, a gente tem um ponto principal da entrevista, que é para falar de um aspecto que a gente tem trazido muito para debate, que é a saúde mental. É uma questão que ela diz assim, respeito diretamente ao campo, mas que a gente ainda está tratando assim, muito superficialmente sobre esse assunto. E a Carol conversou contigo algumas vezes para falar sobre esse tema, puxar esse tema mais uma vez. Mas queria te ouvir sobre essa retomada, agora com a camisa do Botafogo, a projeção para essa temporada, como é que tu está se sentindo, os teus objetivos também para esse ano de 2025. Falando mais uma vez, né, sobre saúde mental, eu até comentei com a Carol, acho que há uns 2 meses atrás, que toda e qualquer oportunidade de falar sobre esse assunto, eu quero estar presente, porque eu sou um exemplo, né? Eu ainda estou no processo, estou na luta contra a depressão diariamente, mas vencendo a cada dia. Agora estou no Botafogo, um clube que me abriu portas novamente, depois do meu afastamento. É um clube que me abraçou realmente, está me dando todo o suporte físico, suporte mental, o pessoal da comissão. Então, estou me sentindo muito bem, muito feliz no ambiente, o grupo é muito bom. Tirando o calor aqui do Rio de Janeiro, o restante está tudo muito bem alinhado, caminhando super bem. Então, tenho certeza que eu fiz uma excelente escolha ter voltado para o futebol e tenho certeza que ter voltado para o Botafogo foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha carreira esportiva. Como é que foi pra ti, Kika, fazer essa escolha de voltar, né? A gente tinha conversado anteriormente de como tinha sido difícil pra ti ter esse entendimento de, bom, agora eu preciso deixar de lado, entre aspas, né, um sonho que eu carrego na minha vida inteira pra cuidar de uma coisa que é mais importante, que é de mim mesma. E aí, como é que foi que surgiu pra ti essa oportunidade de ir pro Botafogo e tu pensou,
acho que agora eu consigo voltar pro futebol, consigo retomar essa parte da minha carreira. Como é que foi tudo isso pra ti? Eu tive, no meu afastamento ali, final de março e abril da temporada passada, o Léo, o treinador da equipe do Botafogo, chegou a me procurar para saber como estava, se eu realmente tinha parado, se eu iria voltar ou não. E durante o ano todo, 6, 7, 8 meses, a gente manteve conversas e em nenhum momento foi uma conversa invasiva, me pressionando a voltar para o futebol, e sim uma conversa totalmente aberta, para saber como estava a Kimberly, né? E não a Kika atleta, como todo mundo conhece. Então, eu falo bastante, eu agradeço muito a ele, que ele teve um peso, sim, na minha decisão de voltar a jogar futebol. Óbvio, claro, junto com a minha terapeuta, com a minha psiquiatra e com a minha família, que foram pessoas que esteve ao meu lado durante esses longos 8, 9 meses, né, do processo, que foi a parte mais difícil. Mas também agradeço ao Léo, que foi uma das pessoas ali que me deu total confiança de retornar ao futebol, né? De entender que poderia ser diferente, está sendo diferente. Kika, eu acho que para quem nos acompanha agora, né, e não precisa ser necessariamente atleta, mas talvez assim o que mais é uma avaliação minha, o que mais seja complicado é você realmente entender o que está acontecendo na tua vida, né, sobre a questão da depressão. E que sinais que tu teve para poder entender esse processo e como é também, olha, parar, Ajuda, na verdade, né? na verdade é pedir ajuda, mas é nesse momento em que tu precisa, né, deixar o teu sonho de lado, que é uma coisa que é a tua profissão, que também faz parte da tua vida, e assim, deixar esse momento e realmente procurar essa ajuda, falar com profissionais de realmente cair a tua ficha e entender que tu tá passando realmente por um processo de depressão. Foi um longo caminho, né? Porque muitas das vezes a gente acha que amanhã vai ser melhor, vou acordar melhor. Treinei mal hoje, mas no outro dia eu vou melhorar. E foi meio que um combo, né? Foi juntando, e quando eu realmente percebi, eu já estava num quadro muito sério. Tive pessoas que me encorajaram, pessoas que falaram, pô, é sua vida, o futebol tá aí, o futebol vai continuar, mas sua vida não. Você precisa se cuidar. Uma das pessoas foi a doutora Andressa do Galo, que eu costumo sempre falar o nome dela, né? Que foi uma pessoa que me ajudou muito para que eu criasse coragem, né? Para que mostrasse realmente a realidade, né? Tipo, procura um médico, procura uma ajuda. A vida não acaba aqui, a vida não é só futebol, né? Existe muita vida além do futebol. Existe a Kika da família, a Kika irmã, a Kika tia. Então, foi esse empurrão aí, esse ato que me encorajou, né? A subir ali a bandeirinha e pedir uma ajuda, principalmente para minha família, falar que não consigo mais sozinha, depois de tantos anos, né, no meio esportivo. Eu acho que foi o meu ato maior, assim, de coragem, assim, da vida. E como é que tu vê, Kika, também as discussões e, assim, a evolução da discussão a respeito de saúde mental no futebol, desde que tu começou até agora, né? Porque a gente fala muito sobre isso no Resenha das Gurias. A gente recebeu a Marisanella, né? E ela falou sobre ter também uma psicóloga na categoria de base do Botafogo e como aquilo foi importante para elas em determinado momento. Então a gente vê alguns clubes mesmo tendo esse entendimento, vendo essa importância de ter alguém para cuidar da parte da cabeça mesmo do atleta, além de cuidar do físico, né? Então, queria saber como é que é as discussões assim das atletas, se tu vê agora as atletas mais abertas mesmo, né, para falar sobre isso, para pedir ajuda, assim, se teve alguma atleta que veio conversar contigo depois e dizer, talvez eu esteja passando por uma situação similar, o que tu me aconselha, enfim, como é que tu vê tudo isso agora? Sim, eu vejo muito que depois do ato de expor realmente o que eu estava passando, tiveram muitas atletas que jogavam comigo, ou que já jogamos juntas, ou que eu tenho amizade, que me procuraram, pô, como você lidou com isso? Nossa, minha cabeça tá assim, eu não tô conseguindo, tô desanimada. O que pode ser? Ou que teve uma crise de ansiedade e não soube identificar que era uma crise de ansiedade. Porque muitas das vezes a gente não consegue, né, identificar que tá passando por aquilo. Mas hoje eu vejo tudo isso como foi um ato muito bonito da minha parte. Eu tenho certeza que eu encorajei muitas meninas que passavam por isso, né? Não só do futebol, mas do esporte em si, pessoas que me seguem, que me acompanham. E falando um pouquinho do clube, o Botafogo hoje ele tem uma equipe multidisciplinar de psicólogo, fisiologista, fisioterapeutas. Então, a gente sempre tem um protocolo que responde diariamente. E nesse protocolo, a gente tem a oportunidade de falar em questão como está se sentindo psicologicamente, se dormiu bem, se não dormiu bem. Então, caso eu coloque ali, hoje eu estou um pouquinho mais estressada, um pouquinho mais desanimada.
Eu chego no clube, a psicóloga me aborda de um jeito super tranquilo, como foi, não dormiu bem, o que aconteceu? Então, são esses detalhes que eu percebo que realmente o clube quer fazer acontecer a modalidade, está fazendo um trabalho legal, um projeto super bacana e um cuidado que todos os clubes deveriam ter, né? Principalmente na questão psicológica. Sabe, a Kika traz, né, sobre essa necessidade dos clubes terem esse apoio psicológico, mas até, Kika, assim, eu acho que você como atleta tá ali diretamente, né, a gente tá falando de um futebol que é um esporte que lida com competição, que lida com pressão a toda hora, que tem o sonho envolvido, né, e quando a gente fala de futebol feminino tem tanta coisa para crescer ainda, tanta coisa para evoluir, que eu acho que a pressão da atleta em conseguir estar em um grande clube, de desenvolver o seu futebol, ela é ainda maior, né? Toda hora tem que tá se provando que ela merece ser atleta, né? Que ela merece estar ali. É realmente um processo. Uma disputa muito grande, né? Que tem. Mas, e até te pergunto assim, como os clubes eles podem auxiliar, além desse trabalho, né? Que você citou que o Botafogo tem multidisciplinar, quais as outras formas que os clubes eles podem ajudar as atletas nesse sentido com a saúde mental? Eu acredito muito que, tirando um pouco do clube, mas sim os profissionais que ali trabalham, né? Principalmente os profissionais responsáveis pelo feminino, diretamente. Tive experiências super positivas, como a do Botafogo, como está sendo todo dia uma experiência super bacana na minha vida, como tive muitas experiências negativas. E a forma de ver a atleta, além do futebol, além da entrega, da performance, do alto rendimento, ver o lado humano. Entender que a gente abre mão de muita coisa para estar ali. Por vezes são meninas que saíram de casa muito novas, como eu. Saí de casa com 14 anos e fui chegar ao meu extremo aos 30. Então, a gente entender que é um longo processo, que a gente abre mão de muita coisa e que por mais que a gente está performando, às vezes a gente precisa desse olhar mais humano, de querer entender um pouquinho. Não é porque a gente é mulher, a mulher sente mais. Eu não penso que seja dessa forma. E sim trazer um pouquinho do lado mais sensitivo da pessoa, assim. Não, preciso entregar, preciso performar. Sou atleta de alto rendimento, preciso entregar para o clube. Mas, pô, dá para a gente alinhar e andar junto com o lado humano. Eu acho que com isso a gente consegue entregar muito mais. E como é que foi também, Kika, o suporte que tu teve, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que a pessoa pode receber quando ela tá precisando de ajuda, de pessoas próximas, né? Dos teus familiares, da Micaele, do teu sobrinho, acho que foi teu sobrinho, né, que tu contou pra mim, que tu jogava bola com ele ali. Como é que foi esse suporte pra tu conseguir, assim, passar por aquele processo mais difícil que estava acontecendo ali naquele momento? Eu me sentia muito mal e me cobrava muito, porque eu via o quanto minha família, o quanto a Micaele, o quanto os meus sobrinhos, quando nos finais de semana que estavam com meu irmão, queriam a Kika de antes, a Kika feliz, a Kika que brincava, e eu era uma pessoa que não tinha ânimo para isso. Então, perceber que eles estavam ali comigo, no bom e no ruim, isso me deu total força, total apoio. E eu comentei com você do meu sobrinho, eu me recordo muito que ele sempre, quando batia os finais de semana que ele estava em casa lá, ele falava, tia Kika, vamos jogar bola. E o meu terror era ver bola, ver alguma camisa de time que eu joguei. Eu guardei tudo, eu não queria ver nada, porque era muito doloroso e eu tinha muito gatilho sobre isso. Mas o dia que eu consegui ir para o ginásio, para o campo, brincar de bola com ele ali, aquilo para mim foi uma vitória gigantesca, depois de basicamente 60, 70 dias sem ter nada de futebol. Até mesmo com a Micaela, a gente falava o básico do básico, porque ela entendia que aquilo me maltratava muito. Assistir treinos, assistir jogos, era raridade. Então, a partir do momento que eu iniciei as medicações com o psiquiatra, iniciei minha terapia, eu comecei a colocar minha vida de novo no lugar e entender que foi um caso. O futebol me adoeceu naquele caso específico. E não o futebol me maltratou a minha vida. Pô, o futebol me fez muito feliz. O futebol mudou minha vida, o futebol me fez conhecer lugares e pessoas incríveis. Então, eu precisava ressignificar isso, né? Tirar esse sentimento ruim ligado ao futebol. Então, a partir do momento que minha terapeuta, eu aproveito para agradecer, a Luísa, de Santos, a gente tem uma parceria, uma amizade, nossa, para mim é uma das pessoas mais importantes da minha vida, não vivo mais sem ela. A partir do momento que ela me deu esse direcionamento e eu consegui aplicar tudo que a gente vinha trabalhando, minha vida voltou de novo aos trilhos, comecei a entender, comecei a amar o futebol novamente, comecei a acompanhar jogos, tive experiências fantásticas de estádio com grandes nomes do futebol feminino. Então, aí eu passei a ressignificar o futebol. E aí que me fez voltar ao futebol essa temporada.
Até ia aproveitar esse gancho, Kika, para te ouvir um pouco mais sobre esse processo, né? Esse acerto com o Botafogo, essa volta, e como é que tu tá administrando tudo isso ao mesmo tempo que tu falou, né? Ainda tá nesse processo. Como é que tem sido isso para ti, assim, citou, né, da importância do treinador também na escolha da questão do Botafogo. Como é que tu pesou tudo isso e como é que tem sido a tua vida a partir agora no Rio de Janeiro? Confesso que na semana da apresentação eu fiquei muito ansiosa. Foi um trabalho muito forte ali que eu e a Lu fizemos até que eu me apresentasse no Rio. Mas, como eu te falei, todo e qualquer momento eles me deixaram super à vontade. Questão de treino, eu fiquei praticamente uma temporada sem treinar, que eu me afastei total. E contando a temporada anterior, que eu tive uma minutagem muito baixa. Então, eu tinha aquele receio de, será que eu vou conseguir? Como vai ser colocar uma chuteira de novo? Como vai ser correr? Será que eu vou conseguir finalizar o treino junto com o grupo? Mas ciente de que eu estava um pouco atrás por questões fisiológicas óbvias. Mas a confiança que eles me deram de Kika, vai na boa, é o seu tempo, não te cobra. Por mais que não tem como, quando a atleta profissional não tem como não se cobrar, né? Mas eu fui entendendo, mais uma vez, junto com a terapia, que é o processo. Da mesma forma que se fosse uma lesão, como eu já passei de LCA, mas sim uma lesão mental, que também eu preciso ter paciência, persistir, vai ter dias bons, vai ter dias ruins, mas nem tudo é tragédia. Então, a partir do momento que eu encontrei esse equilíbrio e com o apoio do Botafogo, da comissão técnica, que me deixa super confortável, as coisas estão fluindo super bem. E como é que estão as expectativas agora, Kika, para voltar a uma partida, né? Vocês têm a Copa Rio agora, mas o calendário tá cheio, né? Tem Copa Rio, Copa do Brasil, Brasileirão, depois tem Carioca também. Tem então, Carioca, o calendário do time carioca, ele é bem recheado, né? E como é que tá a tua expectativa agora para a Copa Rio? Vocês ainda não estrearam, mas já tá logo ali a primeira partida. O que tu espera? Sim, inclusive eu tive terapia ontem e esse foi o assunto da minha terapia, a questão da estreia. Possivelmente possa ser que no sábado eu esteja relacionada. Eu passei por um processo de treinamento mais individualizado para eu ganhar força, que eu acabei perdendo muito peso nesse processo, mas aí com muito trabalho e o excelente trabalho dos profissionais aqui eu consegui quase igualar. Então, basicamente, eu estou treinando normal, estou treinando liberada, participei de jogos treinos na pré-temporada. Então, muito provável que no sábado teremos a Kika ali no banco, torcendo para entrar alguns minutinhos. E muito ansiosa, mas uma ansiedade super positiva em saber que eu venci. Eu venci algo que eu achava que era invencível, né? Então, estou ansiosa para chegar sábado, amanhã, né? Amanhã, hoje é quarta? Sexta, para ver se meu nome está ali, para ver minha camisa, para pisar no Newton como uma forma de jogo oficial. E sentir de novo tudo aquilo que eu sentia há tantos anos, né? Aquele frio na barriga. Tenho certeza que vai ser uma temporada muito intensa, de muitas competições, onde a gente está se preparando super bem. Temos metas grandes para alcançar e eu tenho certeza que vamos conquistar. O trabalho está sendo bem desenvolvido. A gente tem um grupo muito ambicioso, então tenho certeza que colheremos bons frutos nessa temporada. Kika, até aproveitando assim com a tua experiência, né, da gente falando sobre essa questão do nível, né, do futebol feminino, né, você falou grandes competições, né, a Copa Rio, ela reúne os grandes do Rio, né, os principais clubes. Como é que tu tem visto também, né, esse crescimento do futebol feminino, agora a volta da Copa do Brasil, que é uma competição tão importante, o que tu espera também do ano de 2025 como um todo, quando a gente fala de futebol feminino? Eu achei fantástico a volta da Copa do Brasil. Eu, mais nova, eu tive a oportunidade de jogar uma Copa do Brasil, vencer uma Copa do Brasil com o grupo que eu ali estava, do São José. Fui vice também no outro ano. Então, era uma competição que eu sempre desejei que voltasse, para que as novas gerações e até mesmo a gente tivesse a oportunidade de jogar novamente. As adaptações que a CBF fez em relação ao Brasileiro A1, Brasileiro A2, para os próximos anos, achei super válida, super justa. Então, tenho certeza que nessa temporada e a próxima, a gente vai estar plantando bons frutos para colher para 2027 na Copa, a gente desempenhar aí um excelente futebol, não só com a nossa seleção, mas que nossas competições continuem evoluindo e sendo um atrativo, né, para grandes jogadoras estar retornando para o nosso futebol. Pra gente fechar, Kika, eu queria perguntar sobre metas, assim, se tu tem alguma coisa especial para esse ano,
claro que tem um processo que é muito importante, né? Que já é uma vitória, um grande passo, tu tá voltando pro futebol, mas se tu tem alguma meta especial para 2025? Sim, eu falo muito que a minha meta é diária, né? Me vencer todos os dias e vencer minha cabeça todos os dias. Acho que isso é muito importante. Mas a minha meta principal eu já estou vivendo ela, né? Que é voltar a jogar futebol feliz, voltar a jogar futebol sem culpa, sem medo de errar, estando num ambiente leve, num ambiente que me passa confiança e tranquilidade. E uma meta a longo prazo é entregar o meu melhor no Botafogo, agradecer a oportunidade que eles estão me dando depois de um processo difícil, que eu sei que é muito difícil um clube contratar um atleta com uma minutagem super baixa nas condições que eu estava, mas ao mesmo tempo entendendo que contrataram não a Kika que estava em depressão, mas a Kika que entregou muito durante muitos anos em muitos clubes. Então essa é a meta, entregar o meu melhor dia a dia no Botafogo, tentar chegar ao máximo em todas as finais das competições que participarmos e, claro, conquistar títulos. Muito bem, Kika Brandino participando conosco e, acima de tudo, né, essa resenha traz um assunto que ele é tão sério que ele precisa ser discutido de uma forma geral, né, e assim, de trazer esse alerta para atletas, para clubes, para profissionais que estão ligados diretamente ao futebol. E eu acho que a Kika é muito generosa de compartilhar isso com a gente, né, eu falei isso para ela da primeira vez que a gente conversou para fazer uma matéria especial no ano passado, porque tu abre uma discussão para um assunto que é muito importante e que, às vezes, no futebol, acho que no futebol feminino a gente é mais evoluído nesse sentido do que no masculino, mas que ainda é um tabu de uma certa forma, né? Então eu acho que, além de ser um ato de coragem, é um ato de generosidade, tu abrir a tua história pro público em geral, assim, para as pessoas verem que tudo bem, que faz parte, né? Tu ter alguma fragilidade e pedir ajuda, que as coisas podem e vão ficar bem. Então, fico muito feliz de ouvir a Kika falando que tá feliz jogando bola agora. Quando eu conversei com ela no ano passado, eu disse pra ela, e vou repetir aqui, que é uma das pessoas em que todo mundo fala bem, assim, no meio do futebol. A gente sabe que é difícil no meio do futebol ter alguém que não se fala mal, mas eu só ouço coisas positivas sobre a Kika. Muita gente gosta muito da Kika e tenho certeza que, além da gente, tem muita gente que tá feliz agora em ver a Kika voltando, em ver a Kika feliz e estará torcendo para que seja um grande ano, Kika. Então, muito feliz de poder te ouvir de novo, te ouvir agora contando como as coisas melhoraram para ti e seguir na torcida agora para que o ano seja ainda melhor de 2025. Obrigada, agradeço a oportunidade, é sempre um prazer falar com vocês, acompanho o trabalho de vocês há bons anos, e é sempre um prazer falar sobre saúde mental e falar o quanto a gente tem que se priorizar, né? Eu sei que tem uma camisa que a gente veste, uma camisa que a gente entrega tudo e honra, mas acima de tudo tem o nosso lado humano, que é tão importante quanto. Então, é uma dica que eu sempre falo para todo mundo: façam terapia, se cuidem e se perceber que estão sentindo algo que está recorrente, que não está normal, peçam ajuda. Tenho certeza também que esse é o maior ato de força que a gente tem, é demonstrar fragilidade e a gente entender que está tudo bem. Às vezes a gente tem que dar uma pausa, respirar um pouquinho e seguir, porque sempre tem muita coisa boa nos esperando. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ter pressa para chegar lá. A questão é respeitar o processo. Muito bem, Kika, que grande lição, né? E que, com certeza, esse teu exemplo, esse relato que tu traz também agora, ele é importante para todo mundo que está acompanhando, né? Claro que exemplo, na verdade. a gente está falando sobre questão de futebol, mas qualquer pessoa, né? A sociedade em geral que está acompanhando agora, para entender mesmo esses sinais e o quanto é importante, o quanto é necessário também cuidar da vida. E quando a gente fala de jogadoras de futebol, de jogadores de futebol, né? Ninguém é herói, ninguém é heroína, então precisa ter esse cuidado acima de tudo. Um grande ano para ti, Kika, que seja maravilhoso esse 2025 e sempre que precisar, o microfone do Resenha está sempre à disposição. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. E depois desse grande recado da Kika, tem uma informação que ela é extremamente importante, que a Carol trouxe também no material que foi publicado em 0 Hora, que é como as pessoas elas podem pedir ajuda, e tem um serviço que ele é essencial para quem está acompanhando agora sobre a questão da saúde mental, que é o Centro de Valorização da Vida, que presta serviços 24 horas por dia para aqueles que precisam de apoio emocional. Então, telefone 188, que está disponível 24 horas, a ligação é gratuita, e também tem e-mail apoioemocional@cvv.org.br, é só preencher, também dá para preencher um formulário no site. E ainda, já que a gente está falando de futebol, de esporte, os atletas que também precisarem de ajuda podem entrar em contato através da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte por meio das redes sociais. E esse trabalho que é feito, que a entidade conecta jogadores com psicólogas, profissionais que são associados, que podem também prestar este serviço.
é um tema extremamente relevante, importante, necessário e que mais do que nunca que fique esse recado também aos clubes, né? A gente sabe que o pessoal nos acompanha, a Carol também fez contato com os clubes aqui do Rio Grande do Sul, porque além desse apoio de profissionais, precisa muito ter essa estrutura no clube. Eu acho que a gente acompanha na seleção brasileira, acompanha esse trabalho do Botafogo, a Mari tinha nos contado, porque é necessário não só para o time principal ali, mas também para a base, né? Porque são atletas que estão surgindo. Acho que talvez haja ainda uma necessidade maior na base por conta da dúvida, né? Vou virar profissional ou não vou? Porque a gente sabe que o futebol, e até antes chamavam de peneira, agora não chamam mais, é clínica de atletas, né? Era peneira porque são pouquíssimas pessoas no futebol feminino e no futebol masculino que conseguem viver desse sonho, né? Então acho que tu vive de incógnitas, né? De incertezas, de vai dar certo, não vai dar certo, vou seguir no futebol, não vou, o que vai acontecer aqui? Então acho que eu falo muito para algumas amigas minhas do futebol que eu jamais teria estrutura, eu acho, emocional para passar por tudo que se passa, né? Estando dentro do futebol, enfim, a pressão que tu mesmo tem de colocar em cima de ti, que as outras pessoas também acabam despejando em cima de ti. Então, enfim, é muito complexo e por conta disso trata-se... Eu trato, né? E deveria todo mundo tratar como importantíssimo ter esse apoio, enfim, ter esse olhar, esse cuidado com o indivíduo, além do ídolo que a gente vê ali dentro de campo, né? Daquela pessoa que tá ali para atingir os objetivos que o torcedor deseja. Mas além de ser um atleta, enfim, um herói, né? Desmistificando, por isso, entre aspas, é um ser humano que também tem os seus problemas, também tem suas questões, também vive de incógnitas, assim como a gente, né? Então, acho que por conta disso é muito importante os clubes terem essa visão e ir desmistificando com o passar do tempo esse tabu de saúde mental, de que que antes, né, há muito tempo falava-se de que só precisava de terapia quem era maluco. Então, como a Kika disse, recomendo a todos fazer terapia, eu também faço, e por conta disso a gente vê como ajuda, né, como ter alguém ali para te ouvir e tentar te ajudar em alguns momentos, dá um alívio maior. E acho que, por conta disso, é muito importante que se tenha cada dia mais essas discussões e esse olhar de quem está no poder dos clubes para que as coisas vão melhorando, né, com o passar do tempo. E tem outro ponto quando a gente fala de sonhos, né, do futebol, porque assim, cada atleta ela tem a sua história de vida, né? A Kika falou sobre sair de casa aos 14 anos. Né? E a gente está falando de sair de casa muitas vezes sozinha, porque o pai ou a mãe naquele momento não tem nenhuma condição, ou muitas vezes por uma questão da vida, você não tem nem seu pai, nem sua mãe. Muita gente perde os familiares, né, nessa trajetória, porque é uma coisa da vida, infelizmente, você perder seu pai, você perder sua mãe. E cara, você tá longe, né? A gente tem diversas histórias sobre isso, porque para buscar esse sonho tem que sair de casa, tem que ir para outro estado, tem que ir para outro país. Então, e eu falo isso não só de uma atleta de futebol, eu tô falando da gente, enquanto profissional, de qualquer pessoa que está acompanhando agora. Quantas vezes se abre mão de você estar ali com a família, que é o teu alicerce, para poder viver um sonho, para poder viver a tua vida no aspecto profissional. Então, isso é extremamente importante. É um assunto mais do que necessário. Eu tive a oportunidade de conversar com a Roberta durante a Copa Libertadores do Inter na Colômbia. A Roberta, inclusive, também foi uma das personagens que a própria Conmebol trouxe para falar sobre o tema. Então, quer dizer, o quanto que é importante, o quanto que já se pensou em desistir, né? E ali, naquele momento, estava deixando de lado o sonho para poder cuidar de si. Então, é mais do que necessário. Eu acho que aqui vale esse recado para os clubes como um todo, né? A gente cobra tanto sobre estrutura, sobre questão de estádio, de campo, mas que esse aspecto também do cuidado com as atletas, a gente já falou sobre o tratamento de lesões aqui também, sobre como as atletas também, algumas têm a questão da lesão ligamentar. Esse cuidado ele precisa ser feito nos mesmos moldes do futebol masculino, e esse recado também vale para o futebol masculino, né? Da gente olhar essa outra parte que qualquer jogador, qualquer jogadora também é um ser humano. Acho que esse é o principal recado disso. E que bom ter a Kika, né, para trazer o material que foi feito por ti, Carol, também em 0 hora, para quem quiser acompanhar e reler isso, porque é um assunto extremamente necessário. E já que a gente está começando a temporada, trazendo
trouxe reforços, trouxe tanta coisa, que também sirva de exemplo, para que esse 2025, quem sabe, possa ficar ainda mais marcado para os clubes ter realmente, né, essa consciência do quanto que esse assunto é importante, não só clubes, mas a sociedade como um todo. Eu acho que fica muito naquele campo, às vezes, superficial de que o atleta é o que ele desempenha fisicamente apenas, né? Então, por muitas e muitas vezes a gente como sociedade, né? Foca naquilo que está apresentando dentro de campo. Como torcedores também, né? Exatamente. Cobrando. Como num todo, eu acho, né? Até como jornalistas, às vezes, a gente não sabe o contexto da situação que faz com que aquele atleta, por exemplo, esteja desempenhando menos do que ele está desempenhando ali. E aí, acho que por conta disso, por todo esse debate, entra a importância de cuidar tanto da parte física do atleta quanto da parte mental, porque não vai funcionar a parte física se a cabeça não estiver funcionando, né? Exatamente. E acho que isso vale pra todos, vale pra gente também. Se a nossa cabeça não tá funcionando, como é que a gente vai desempenhar? Como é que a gente vai vir aqui fazer o Resenha das Gurias, falar por 1 hora com um entrevistado se a nossa cabeça tá pensando em outras coisas, em outros problemas? Então, acho que graças a evolução da sociedade, tá se tendo mais esse debate, né? Estamos falando mais sobre a importância da saúde mental, sobre como cada um tem que cuidar de si, da sua cabeça, dos seus problemas, não entender como, mas o teu problema é muito menor do que o meu, então e não é um mimimi, dele. né? Não é um mimimi, acima de tudo. Eu acho que isso tudo faz com que seja mais tranquilo, entre aspas, a gente poder ter coragem de expor as nossas fragilidades, mas eu acho que tem de ser muito valorizado quando alguém da mídia, um atleta, por exemplo, como a Kika, como a Roberta, que tu citou também, vem a público e falam, bom, nesse momento eu entendo que para eu continuar conseguindo lutar pelo meu sonho, nesse momento eu vou ter que dar uma pausa nele, né? Então, acho que é um ato de, como eu falei ali pra Kika, de muita coragem. Imagina, né? O quanto que deve ser difícil, né? Parar o teu sonho. Exato. Ter coragem de pedir ajuda naquele momento, tendo que dar uma pausa naquilo que é o que te move desde que tu começou, como a Kika falou, desde os 14 anos, e a maioria dos atletas começa ainda, né, na adolescência, na infância, enfim, tem de sair de casa e amadurecer muito rápido, então a chavezinha, ela tem que virar muito rápido, e aí a pressão e tudo tem uma carga muito maior, né, enfim, acho que é uma boa discussão, assim, a gente costuma falar muito sobre saúde mental aqui no Resenha das Gurias, então fico muito feliz de a gente poder ouvir histórias que estão tendo um final feliz, né? A Kika passou por todo um momento muito traumático ali, né, mesmo, assim, de ter que pedir ajuda, de ter que repensar o que ela ia fazer, e agora ver ela falando que, bom, estou muito feliz no Botafogo, estou ansiosa para voltar a jogar, eu acho que isso é muito bom tu ouvir, assim, as coisas indo pro rumo certo. Aquela questão que, assim, vai dar certo, sabe? Precisa pedir ajuda, tem como resolver esse problema, acima de tudo. Bom, a gente trouxe essa discussão porque ela é extremamente importante, a gente está abrindo a temporada, ainda não tivemos bola rolando, inclusive o Rio de Janeiro tem essa Copa que é um modelo bem interessante, hein? Assistir Vasco e Flamengo. É bem interessante esse modelo, quem sabe, hein? Mais uma competição no calendário, hein? Podia ser um Sul-Minas, né? Tinha no masculino, lembra? Podia ter, né, no feminino, já que a gente não conseguiria se manter uma competição só com os times do Rio Grande do Sul, mas talvez, né, fazer uma junçãozinha. Os de Minas também não conseguiriam se manter sozinhos, ó, junta a fome com a vontade. Possibilidade aí, pessoal, quem sabe? Estamos aqui também para dar dicas, né, sobre competições. Nos siga para mais! Aproveitando também para agradecer a nossa parceria aqui de KTO. Na KTO você joga junto e com responsa. Cada jogo é único na KTO. Acesse e palpite, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Além de trilegal, com respeito e igualdade, a vida é trilegal. Trilegal porque apoiar o futebol feminino é trilegal. E tem também recado da Fevale. Olha só, o vestibular Fevale está com inscrições abertas e este é o seu momento de estudar em uma universidade que transforma a realidade da nossa região. Aqui na Fevale, todos participam da projeção de novos caminhos em um ambiente inovador e que proporciona a melhor experiência de aprendizagem. Atenção para o site, hein? Inscreva-se em way.fevale.br e venha construir o seu futuro com a gente. Graduação Fevale, projetamos caminhos juntos. Projetamos também aqui o início. Que gancho, hein? Pedro Grande Ernesto momento. ficaria orgulhoso. Eu estou aprendendo.
Projetando também, inclusive, como será o início da temporada do futebol feminino. A gente falou da Copa Rio, mas em termos nacionais teremos a estreia das gurias gremistas na Supercopa Feminina a partir do mês de março. A data base do que foi colocado pela CBF é o dia 9, mas nós estamos aguardando ainda aquela tabelinha oficial, com a data oficial, o horário do jogo, o estádio, né, o Grêmio contra o Corinthians. Muito, Valéria. Tu quer isso já em fevereiro. Imagina Agora. que a CBF vai ser tão... Vai agir assim com tanta agilidade. Não, uma semana antes, dia 7, tem o chá revelação de onde vão jogar os times e qual vai ser o dia e o horário. CBF, vamos ajudar o pessoal aí, né? Vamos ajudar o pessoal a se organizar. Eu sei que tem um trabalho com a TV, com os canais que têm os direitos de transmissão, mas podemos acelerar um pouquinho o processo, né? Até aproveitando sobre CBF, processos, nós tivemos mudanças importantes anunciadas agora para a base da seleção. Em termos, né, de anúncios, né, a saída da Rosana Augusto, que estava comandando a equipe sub-20, a Simone Jatobá, que sai agora do cargo da seleção sub-17 e vai para uma coordenação de captação de talentos. E ela sai da sub-15 também, porque a CBF não divulgou isso, né? Ela só divulgou que ela sai da sub-17. Ela segue na sub-15. Vamos atrás de 3 novos treinadores, ou um treinador para assumir as 3 categorias. Sexta no Globo Repórter. Essa informação ficou faltando, né? Mas é um processo que vem sendo coordenado pela Cris Gambaré, que é a coordenadora de seleções do Brasil. Mas, assim, é isso que às vezes falta, né? A gente fala tanto de CBF, olha, mais detalhes, tudo bem, anunciou saídas depois que a própria Rosana Augusto já tinha anunciado a sua saída. Fazia dias, né, que ela tinha publicado. Então, de novo, né? Transparência, né? Falta transparência. E eu acho que a gente conversava nos bastidores, bom, a CBF anuncia essas mudanças na seleção de base, mas quem assume? Quem tá no mercado para assumir? Eu já falei aqui no Resenha, já falei em rede social e continuo com a minha opinião, que foi um erro crasso da CBF tirar o Jonas Urias da seleção sub-20. Então, mas agora eu acho que ele não voltaria, né? Porque agora ele está muito bem no Cruzeiro. Então, quem seriam os nomes? Quem são os nomes que estão no mercado? E tem a questão de data FIFA, assumir, né? Até porque a gente já tá vivendo uma data FIFA da seleção principal. Na sequência, tu tem que iniciar os trabalhos com a seleção de base. E aí? E aí toda a seleção de base tá sem... Ou tem já um comandante e a CBF ainda não anunciou. Enfim, quais são as notícias completas a respeito disso, né? O que a gente vai esperar nos próximos dias? Porque muitas incógnitas, muitas questões, muitas dúvidas para uma... Enfim, uma evolução que a gente deveria ver já, né? Não é, assim, chovendo molhado, tá? Não é isso, assim, não é a crítica pela crítica também, apesar de, às vezes, algumas pessoas entenderem dessa forma. Mas é que, assim, nós estamos muito próximos da Copa do Mundo Feminina aqui no Brasil, né? Quando se fala tanto da evolução, do planejamento e tudo mais. Aí, quer dizer, a CBF já começa o ano, assim, de uma forma bem complicada, né? O calendário é divulgado em cima. Se ficam lá 6 horas debatendo um calendário para definir tudo, né? Reúne os clubes e aí faz isso. Beleza, acho que aí beleza. Só que assim, demorou tanto, né? O calendário já vem atrasado. Aí quer dizer, já se tem uma data FIFA logo na sequência. Aí a seleção principal está trabalhando, mas aí você anuncia uma remodelação na seleção de base, né? Que é o que vai ser ali na frente vai ser o nosso futuro, né? Com a seleção principal. E aí não se anuncia nesse momento quem são os profissionais. Então, assim, o processo, ele tá desajustado, tá ainda muito demorado, e eu acho que, assim, já passou da hora de algumas coisas, né? A tabela da Supercopa Feminina que eu tô falando aqui é uma coisa mínima, gente. Pois se anunciou o sorteio, por que já não se definiu, já indica, sabe? E eu acho que tem uma outra coisa também, né, que a gente não falou, que é a possibilidade que a CBF estava estudando de fazer um tapetão na Série A1 e a gente ter 20 times disputando a competição nesse ano de 2025. Então, assim, é tudo tão desorganizado que tem que rir mesmo, né? Porque, assim, eu falei brincando que, semana que vem, em março, vai sair a tabela detalhada da Supercopa, mas eu jamais duvidaria que isso fosse acontecer. Porque da forma com que as coisas acontecem e que tudo é atropelado e que a CBF, ela quer ver sempre o copo cheio, né? É sempre, olha como a CBF é boa e vai fazer uma Copa do Brasil.
gente, já tinha que ter acontecido isso. Então a CBF, parabéns à CBF por fazer o seu trabalho, por fazer o mínimo, assim, pelo futebol feminino. Porque na hora de ir ao microfone e dizer e exaltar como a CBF se preocupa com o futebol feminino e que em 2027 a Copa do Brasil a Copa do Mundo vai ser realizada no Brasil, olha como a CBF fez por isso. Bom, mas quem tá aqui vivendo o processo e acompanhando todas as temporadas e o que acontece, sabe que não é bem assim. Esse copo não tá tão cheio assim como a CBF quer vender. Então, acho que tem várias coisas que precisariam ser ajustadas, e aí a gente pode falar desde as mudanças na base até o calendário da Supercopa, passando pela organização do que era para ser o Brasileirão da Série A1 nessa temporada de 2025. Tem muitas coisas que poderiam entrar em debate aqui. Eu gosto muito da Cris Gambará, sei que tu também gosta, mas sozinha também acho que ela não consegue fazer muito milagre, né? Então espero que a CBF... Não é uma a CBF como pessoa entidade consiga evoluir nesse sentido de permitir e proporcionar e ofertar que as coisas melhorem mesmo até 2027, porque eu gosto muito de ser uma pessoa otimista que crê que em 2027 as coisas vão estar realmente assim um alecrim dourado aqui no Brasil e vai ser tudo perfeito. Mas É que depois enfim. É muito... aí as pessoas criticam, né, algumas coisas, daí falam do rendimento da seleção, falam de algumas questões do campeonato, mas é que assim, sabe, a base de tudo ela não está consolidada. Então, quer dizer, a Supercopa ainda não tem... hoje é 20 de janeiro, tá? Essa gravação do Resenha. Então, quer dizer, nesse momento não tem tabela ainda. E a competição começa no dia 9 de março, né? Vamos até o dia 28 de fevereiro. Então, quer dizer, você desvaloriza o teu próprio campeonato. Né? Nesse momento já era para os clubes já estarem anunciando, ó, vai começar a temporada do futebol feminino, tem que vender ingresso, tem que organizar, já mobiliza a torcida. A gente sabe que vários clubes já estão participando de campeonatos estaduais pelo Brasil, já tem Copa do Brasil rolando, já tem Copa Libertadores. Esse é o momento de tu aproveitar e movimentar a tua torcida para acompanhar a temporada do futebol feminino. Então, assim, né, CBF? Vamos lá, né? Se a CBF quiser também, a gente pode fazer um freela e ajudar a organização disso aí. Eu tô disposta a qualquer R$100. Pô, mas tá barato isso aí. Qualquer R$100. Qualquer R$100 eu me sacrifico aqui pelo bem do futebol feminino e te ajudo, CBF. Vamos lá. Muito bem. E depois, ó, o trabalho da Carol é R$100, hein, pessoal? Se o pessoal precisar de alguma produção aí, de tabelas, de alguma coisa... Faço tudo montadinho, assim. A no CBF Excel. A Carol Excel, tem aquele curso. Planilhas do Excel, então se alguém precisar. Dito isso, vamos encerrar o resenha, né? Porque a gente já falou demais. Um tema extremamente importantíssimo, mas também trazendo esse outro tema que ele é importante sobre CBF e suas questões do futebol feminino. Dá pra fazer um episódio só pra falar das questões da CBF, mas vamos deixar pro Vamos deixar assim. E agradecendo aqui a parceria, assim, brilhante de KTO, Universidade Fevale e também Trilegal. Na próxima semana nós voltamos, quem sabe com novidades da tabela, né, meus amigos? A gente volta aqui na Rádio Gaúcha, no YouTube e também em imagens no Resenha das Gurias. Grande abraço a todos! Vamos que é as Gu!